Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje. Quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Esse é o 71º episódio, o episódio de número 71. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Um prazer entrar aí no seu rádio, pelas ondas da rádio Folha FM 100.3 e da Folha FM de Bonfim, 94.7 MHz. A gente também está pelos cortes do Instagram e ainda pelo canal da Folha no YouTube como @tvfolhabv. Fique conosco, participe enviando seu comentário sobre o que a gente comenta aqui e enviando sua sugestão de matéria, de entrevista para o 999715300, 999715300 e também os nossos comentários aí estão abertos no canal da Folha no YouTube. Olha, a gente tem aqui uma notícia exclusiva aqui do Grupo Folha de Comunicação, né, sobre a prisão de um falso médico suspeito de envolvimento naquela morte de uma moça que acabou tendo uma complicação numa cirurgia de lipoaspiração. Já a gente vamos falar sobre isso melhor. Vamos falar também da apreensão de 300 quilos de skunk, a super maconha aqui em Roraima, depois da queda de um avião. Tem ainda a volta do pesadelo dos moradores do bairro Paraviana. E, minha gente, tem também sobre um pouco da repercussão em torno daqueles voos que foram desviados de Boa Vista para Manaus. Fique com a gente aí e participe, minha gente. Vamos falar primeiramente sobre esse caso do falso médico e da sua esposa que se entregaram à polícia e devem responder em liberdade. A Dina Vieira está aqui comigo e tem as informações, também chamando um pouco para a reportagem, né? Fala para a gente, Dina, o que você conseguiu apurar. Lucas, a gente esteve lá na Delegacia Geral de Homicídios, né, onde o falso médico e a esposa dele, que é uma técnica de enfermagem, né, ela é registrada aqui no Corém, né, eles estavam prestando depoimento, se entregaram, né, hoje na delegacia, prestaram todo o depoimento, mas como já passou aí do flagrante, né, esse caso ocorreu no dia 3 de agosto, dia 2 de agosto, do dia 2 para o dia 3, né? Então, eles já tinham passado o flagrante e hoje, né, após uma negociação da Polícia Civil aí com os advogados, né, eles se apresentaram na Delegacia Geral de Homicídios e aí prestaram, né, depoimento. A gente esteve lá no local, a gente recebeu a informação de que eles estariam lá, né, teriam se apresentado, então a gente foi para lá e a gente conseguiu falar com o delegado após, né, o depoimento. E o delegado falou algumas coisas, né, de que ele teria apresentado um diploma, mas que ele disse que é da Venezuela, mas o delegado disse que não pode afirmar se é um diploma verdadeiro ou falso, mas o certo é que aqui no Brasil ele não tinha autorização para estar realizando esse tipo de procedimento, né, então ele já, né, pode responder aí por exercício ilegal da profissão, assim como homicídio doloso eventual. Foi o crime que, né, vai ser tipificado aí, né, que ele vai ser... O médico, né? Que o médico vai ser autuado, né? Sim, por homicídio doloso eventual. Né? O Alzeni morreu no dia 2 de agosto, 2 de agosto, né, numa clínica estética. Né, fizeram esse procedimento numa clínica estética e foi um ponto que o delegado Lurene, que é o delegado que está à frente das investigações, ele ressaltou, né, pediu para que a gente ressaltasse na nossa matéria a questão das mulheres terem consciência de não se submeterem a esses procedimentos dessa forma, né, em clínicas, porque é um risco, é muito perigoso. Né? E assim como ele também solicita que outras pessoas que tenham feito procedimento com esse casal, né, que se apresentem à delegacia para dar mais detalhes, né, para que eles tenham mais informações aí para poder esse inquérito correr. Pois é, né? Eu lembro que no dia que a gente divulgou isso no Instagram, algumas pessoas começaram a comentar, gente, eu não sei se foi a própria pessoa que fez um procedimento, né, ou que se conhecia, né, então eu acho que é importante essas pessoas aparecerem, no caso, se apresentarem à polícia para poder subsidiar uma investigação como essa, né, que, poxa, ela pode acabar ajudando a salvar vidas, né, Dina? Isso, é verdade. A gente também entrevistou a irmã,
da Alzeni. A gente encontrou ela logo, né, depois quando a gente estava saindo da delegacia, e a gente entrevistou ela, e ela falou isso, né, que assim como a irmã dela teve uma parcela de culpa por ter ido até o local, né, eles tiveram parcela de culpa por terem feito a cirurgia, né, de um modo que acabou levando à morte dela, mas que ela queria que outras mulheres não passassem por isso, que outras famílias não tivessem a dor que eles estão sentindo. Ela disse que está muito revoltada pelo fato de eles terem saído, né, vão responder em liberdade, mas é a lei, né? É a lei do nosso país, né? É a lei do nosso país. A defesa, a gente também conversou com o advogado do médico. Da família. Da família. Da família. O do médico não quis falar, mas o advogado da família disse que vai tentar aí buscar, né, na justiça uma forma para que eles sejam presos. Certamente, né? As autoridades, a justiça vai acabar analisando esse caso, né? O Ministério Público certamente está... até porque faz parte, né, do processo, né? Faz parte da investigação, né? Como eu posso dizer, o papel do Ministério Público, né, na hora de analisar, de acusar e tudo mais. E a gente espera, né, que a justiça seja feita, né? Que tudo seja apurado, evidentemente, né? E houve essa informação nova, né, a respeito desse caso. Então, portanto, o rapaz, o falso médico e a sua esposa se entregaram hoje, na tarde de hoje, né, Dina? Foi na manhã de hoje, no início da tarde. E tem um dado também, que a gente não sabia, mas a dona da clínica e uma outra moça que ajudava eles no procedimento também estão sendo autuadas aí nesse processo, por participação. Pois é, né? Aí já fica mais um recado para você ter um maior cuidado em relação a procurar esses procedimentos médicos. Uma coisa que se chamou a atenção naquele dia mesmo, né? Poxa, a pessoa, inclusive nos próprios relatos que a gente teve, né? De que a amiga da Alzeni chamou a atenção o fato de ir para lá para a clínica e não ter nenhuma fachada, né? Isso também chamou a atenção do Conselho Regional de Medicina, que certamente está de olho nessa situação, e que tudo isso possa se resultar, né, em justiça aí, e claro, que a sociedade roraimense possa ficar de olho para que não procure locais como esse, né, que acabou, infelizmente, causando a morte de uma pessoa que é querida por seus familiares, evidentemente. Tá certo, Dina, obrigado pelas informações, volte sempre aqui para falar desse caso ou para falar de alguma situação que tenha chamado a atenção das nossas pessoas aí. Valeu demais. Ok, obrigada. A gente continua falando de polícia porque hoje teve a apreensão de uma carga com 300 quilos de skunk, que é aquela droga conhecida como super maconha, após a queda de uma aeronave no interior de Boa Vista, né, na zona rural de Boa Vista. E a Marília Mesquita está aqui conosco para comentar essa notícia, para falar um pouco dos detalhes do que foi feita uma entrevista coletiva hoje, né, com a polícia, né, Marília? O que você tem a falar pra gente sobre isso? Oi, Lucas. Oi pra você que tá nos acompanhando. Saudade aqui do papo de redação, né, depois de vários dias. Mas é isso mesmo, Lucas. Essa aeronave, ela caiu lá na região do Monte Cristo, que fica aqui na zona rural de Boa Vista. E esse caso, ele aconteceu nessa quarta-feira. Uhum. E, de acordo com a Polícia Civil, 3 homens foram presos durante essa ação conjunta aí, que contou com a participação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos, a DENARC, e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, e hoje eles realizaram, aí por volta de meio-dia, realizaram essa coletiva de imprensa. De acordo com a Polícia Civil, essa aeronave ela ainda está na região e deve ser retirada ainda hoje. Com os detidos foram apreendidos aí ainda 2 armas, uma espingarda calibre 20 e um revólver calibre 38. Esses homens eles deverão passar por audiência de custódia ainda hoje e eles também não tinham antecedentes criminais. A Polícia Civil ela não detalhou mais informações sobre essa ação, porque a investigação ainda está em andamento. Pois é, qualquer detalhe a mais, a polícia tem todo esse cuidado, evidentemente, para não atrapalhar, né, evidentemente,
o curso das investigações. Agora, convocar uma coletiva meio-dia é complicado pro jornalista, Sim, né? Com fome pra caramba. gente, meio-dia e ainda rola um atraso, então assim, é complicado, mas enfim, né? E O importante é a informação, né? Isso, o importante é a informação. E foram aí 300 quilos de super maconha e não passaram mais informações. E ainda convoca uma coletiva meio-dia. Enfim, não podem passar... É meio que irritar o jornalista, né? Isso mesmo, numa quarta-feira. Mas enfim, o importante é que a informação tá aí. E qualquer novas informações, eles deverão passar pra gente. Tá certo, Marília. Obrigadão pelas informações. Até a próxima. Valeu Até, demais. Lucas. Tchau. Tchau. Olha, gente, vamos falar agora de uma situação complicada, né? Que ninguém, evidentemente, queria estar na pele de uma moradora como a senhora Naira Barbosa de Souza, de 36 anos, servidora pública, moradora lá do bairro Paraviana, na zona leste de Boa Vista. Ela é o seguinte, gente, ela recebeu, faz uns 30 dias, uma ordem de despejo de sua casa, naquele litígio que existe entre os moradores da região com a aeronáutica, né, a Força Aérea Brasileira. E a gente sabe que em 2019 os moradores do bairro Paraviana começaram a receber essas ordens de despejo por conta que a aeronáutica ela reivindica aquela área, né, do Paraviana, que corresponde a 90% da região, o que poderia até comprometer a continuidade da existência do bairro Paraviana. E aí o que é que acontece? Lá em 2019, o pessoal do Paraviana fez uma mobilização, né, chamou a atenção das autoridades, o estado de Roraima entrou na briga para resolver a situação, inclusive com uma proposta de compensação ao oferecer para a aeronáutica ter uma área do estado, o equivalente a 130 campos de futebol, e, enfim, paralisou o processo, né, suspendeu a continuidade do processo, a pedido da Advocacia Geral da União, né, houve toda essa negociação e também vontade política, né. O que acontece, gente? A Justiça Federal determinou definitivamente com que a família da Naira Barbosa de Souza saia da sua residência, localizada ali na rua Mirixi. E aí, o que acontece? Não é uma situação individual que causa preocupação só para a família. É uma situação que está tirando o sono dos moradores do bairro Paraviana como um todo, né? Porque o medo, na verdade, com que essa decisão ela possa também resultar em outras decisões judiciais de despejo também dos outros moradores, como aconteceu em 2019. E, evidentemente, a família da Naira está preocupada com isso, assim como os moradores estão apreensivos, né? O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Paraviana, Mariano Melo, disse pra gente que é o seguinte: ele pede que as autoridades do estado se sensibilizem com essa situação, entrem nessa briga novamente, porque veja bem, na decisão da Justiça Federal foi falado o seguinte, que a tentativa de acordo do Estado, né, em torno daquela área para compensar a perda da aeronáutica, né, por conta dessa área, ela se resultou em infrutífera. Essas foram as palavras do juiz Felipe Bousada na decisão. E aí, portanto, o processo seguiu, né, e o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Paraviana teme com que essa situação resulte numa possível extinção do bairro. E a gente lembra também que, em junho desse ano, a Aeronáutica enviou um ofício para o deputado federal Albuquerque, do Republicanos, informando que haveria a continuidade do processo de desmembramento da área da Aeronáutica para fins de regularização fundiária. E aí esse processo seria conduzido pela Superintendência do Patrimônio da União. E é o seguinte, gente... essa é a esperança que o povo do Paraviana tem, de que esse processo possa ser paralisado de novo, né? Porque já que a aeronáutica tem um desinteresse nessa área, então para que a União vai querer essa área, né? Então, assim, eu particularmente conversei com o deputado Albuquerque a respeito disso, né? Ele disse que solicitou que a FAB informe oficialmente a Advocacia Geral da União sobre o desinteresse da aeronáutica nessa área, né? E a gente também procurou a Superintendência do Patrimônio da União, que foi citada no ofício da FAB, que disse o seguinte,
por meio da direção de Roraima, que não foi consultada e nem participou de nenhuma tratativa acerca de reversão de parcela da área efetivamente destinada à FAB. A SPU esclareceu que, como a questão está sub júdice, né, está na justiça, foge de sua atuação. Não tem como agir numa situação como essa, né? Então, está a cargo da justiça. A SPU disse ainda desconhecer se há alguma tratativa perante alguma Câmara Técnica no âmbito federal sobre a área em questão e desconhecer também a situação atual de todas as ações judiciais envolvendo esse caso. Até agora, a gente aguarda um posicionamento do Ministério da Defesa, né, que abarca aí a Aeronáutica, a Advocacia Geral da União, que representa a União nas ações judiciais na Justiça, que está solicitando de novo essa área, o governo do Estado, que entrou nessa briga para poder tentar resolver essa situação, e estamos no aguardo para que essas respostas, esses esclarecimentos sejam feitos aqui para a nossa equipe de reportagem. Não para mim, né, gente? Nem para a Folha, mas sim para os moradores do bairro Paraviana que estão sofrendo, estão sem dormir por conta disso. Vamos esperar com que essa situação se resolva da melhor forma possível. Vou falar com a Adriele Lima, que ela passou por uma situação que se tornou notícia, porque os voos que estavam vindo para cá, para Boa Vista, né? Foram desviados para Manaus, né, Adriele? Seja bem-vinda. Fala pra gente que experiência foi essa aí. Você estava num desses voos. Obrigada, Lucas. Então, eu estava vindo de Belém pela Azul. Uhum. E aí, quando chegamos próximo a Boa Vista, nós fomos informados de que não seria possível pousar naquele momento, porque a pista estava molhada, tinha chovido, a gente não sabia o que tinha acontecido aqui em Boa Vista. Sim. E aí ele disse que tinha chovido e a pista estava molhada, e como está tendo também uma obra na pista, ela está reduzida. Então, não teria como pousar naquele momento. Aí, a solução que foi dada foi esperar. A gente passou 1 hora sobrevoando Boa Vista, a 11 mil metros. Muito alto, gente. Boa Vista de cima é muito bonito. A 11 mil metros de altitude, e depois que nós esperamos esse tempo para a pista poder secar, não foi possível. Então, nós descemos até Manaus, e todo mundo estava esperançoso ali de que fosse esperar mais tempo, esperançoso ou não, né, porque isso também pode ser ruim, mas queria esperar mais tempo para poder voltar para Boa Vista. Só que foi muito rápido, a gente pousou em Manaus, abasteceu a aeronave e já retornamos ali mais ou menos 1 hora depois. E aí a gente foi chegar umas 3 horas da manhã quase, já era 2h50. Tava previsto para chegar quando mesmo? 11, no máximo, assim, estourando o limite 11h30. Sim, sim. Era 11h30 da noite. Demorou umas 3 horas a mais aí a viagem. Foi né? umas 5 horas de viagem, dentro do avião, ali sentada, esperando, com fome. Ah, imagino. Com fome. Eu imagino. E com muito sono. E o pessoal tava estressado? Tava bastante estressado. Quando teve a notícia de que nós pousamos em Manaus e que não era para descer da aeronave, porque a gente só ia abastecer e voltar para Boa Vista, essa parte estressou mais ainda o pessoal. Mas, enfim, não tem o que fazer, só seguir o protocolo. Então, esperamos e chegamos a Boa Vista, graças a Deus, bem. Graças a Deus. E foi a sua primeira viagem, inclusive. Aliás, segunda viagem, né? Que você foi lá para Belém, e aí representando a Folha num evento lá, e aí voltou para cá. E aí, como é que foi a experiência? Muito boa, Logo dessa forma? Gostei. Assim, o primeiro voo já teve um atraso, porque foi bem naquele período ali do final de semana, que a maioria dos voos atrasaram, né? De madrugada. Então, o meu também teve essa alteração, então já teve um atraso. E aí, cheguei lá mais tarde, tranquilo, de boa. Na volta, me acontece um atraso desse. Ainda teve turbulência, né? Sim. Senti um pouquinho de turbulência. Nessa volta agora, né? Nessa volta, entre Boa Vista e Manaus. Ah, teve uma turbulência, assim, quando a gente tava indo pra Manaus. Teve uma turbulência até... Sim. Sentiu bastante, deu pra sentir bastante. Inclusive, você não tava aqui, mas, rapaz, parecia que Boa Vista ia voar, gente. Nossa, não sei foi muito vento. Nossa, foi muito forte, Adriele. Eu pensei que eu lembrei da tempestade do ano passado, né? Em que, nossa, árvores caíram, inclusive uma árvore na frente da minha casa no ano passado caiu, né? E aí eu pensei, puxa vida,
menos mal que não tem, assim, pra mim, né? Que não tem mais árvore perto pra cair aqui, porque a última que caiu já foi, né? Mas imagino, assim, a tensão que o pessoal ficou, né? Com essa tempestade, com essa ventania. Choveu aí só nesse inteirinho, acho que demorou acho que mais ou menos umas meia hora. A turbulência, ela casou com essa... Não sei. Não eu não teve essa sei, dimensão, eu né? Não liguei um ao outro. Mas te preocupou a turbulência? Não, eu já tava tranquila. Na verdade, eu já tava bem cansada. Sim. Eu tava tentando Tava nem dormir. ligando mais. Então, eu só queria pousar e sair do avião. Pois é. E acabou virando notícia aqui, a gente acabou resultando numa notícia, né? E muito bom quando tem uma jornalista que é detalhista, né? Sabe? Falou até a quantidade de pés que a gente tá... Muito legal. A gente liga tudo. É sempre ouvindo ali os comentários. Sim. Aí, nessa ocasião, até a gente ouviu os comissários de bordo comentando que tinha um voo anterior também que não tinha conseguido pousar. E a gente já fica assim, meu Deus, e agora, e agora? Ah, é. Aí, quando eu cheguei aqui, eu acompanhei tava até lendo a matéria da Folha, que foi da Latam, né? Sim. Mas que bom que deu tudo certo, né, gente? Vocês voltaram com muita segurança aqui pra cá. Valeu, Adriele, pelas informações, pela experiência aqui. Volte sempre aqui no nosso Papo de Redação. Obrigada, até mais. Até mais. E com essas informações, esse papo aqui de redação, eu vou encerrando o nosso podcast de hoje, aqui na apresentação de Lucas Luquezzi, que também estou na produção, a edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais, a Folha está no Instagram, no Threads do Instagram, no Facebook e no Twitter como @FolhaBV. E você que está acompanhando no YouTube, e um recado para você que está também querendo saber como é que é a nossa transmissão no YouTube, acessa lá, youtube.com/TV FolhaBV. Muito fácil, interage conosco, participe enviando seu comentário, sua sugestão de matéria, sua sugestão de entrevista, suas críticas construtivas, é muito importante pra gente aqui. Também no nosso zap, 999715300, e tem meu zap, meu Instagram pessoal, em que você pode entrar em contato com @LucasLuquezzi, @LucasLuquezzi, LuCKEZIE é o meu sobrenome, e que, esse papo direto a gente acaba transformando em reportagens. Então, fica aí para vocês esses canais abertos para interagir conosco. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.